Bom dia, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo a este canal. Eu quero falar hoje sobre a devastação feita pelos gafanhotos. O Senhor chama Joel e fala com ele. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Betuel. Ouvi isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Isto porventura aconteceu em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Então Deus, ele chama Joel e ele fala aqui uma palavra dizendo: ei, isso não aconteceu, não está acontecendo nos vossos dias, e não aconteceu na época dos vossos pais. Então, ele diz aqui no versículo de número 4, o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu, e o pulgão comeu o que ficou da locusta. Então, isso é uma devastação total que estava acontecendo, que tinha acontecido em Judá. Então aqui Deus fala através do profeta Joel o que tinha acontecido e o que estava acontecendo. Então hoje nós falaremos aqui dessa destruição dos gafanhotos, mas também falaremos aqui da promessa feita por Deus de uma restituição. Porque eu não sei se você sabe qual é o dano que a lagarta faz. Nós que somos do interior, que somos agricultores, nós conhecemos na prática. A lagarta, ela vem, quando ela passa, ela deixa uma devastação nas plantas. Quando ela vinha no nosso algodão, ou quando ela passa no milho, então ali ela come a folha, ela come aquele caulozinho mais fino, ou seja, ela danifica a planta. Ela mexe até com o formato da planta. Mas hoje, nós queremos trazer essa planta colocando você e eu como uma planta, porque nós somos mesmo, temos que estar ligado na videira, enxertado em Jesus. Então uma lagarta passou, Deus diz aqui, dita pelo próprio Deus, o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. Então nós também sabemos que o dano do gafanhoto, ele é mais do que o da lagarta ainda. Porque a lagarta, ela come a folha e ela só come aquele brotozinho, daquele caulezinho molinho ali no olho da planta. Mas imagina uma planta que está sofrida, e ali quando passa aquela lagarta, agora vem o gafanhoto. O gafanhoto, ele já vem comendo tudo, ele vem comendo as folhas, comendo o caule mais grosso, ali aquele molinho ainda, mas sendo mais grosso que a lagarta deixou. E aí cada vez a planta vai ficando pior. Mas o que escapa da lagarta, o gafanhoto come. O que escapa do gafanhoto, aí agora vem a locusta. A locusta, se você vê, já é completamente mais do que os outros dois. Já rói, já chega a roer até o caule. Já chega a roer, você chega na planta e ele rói a casca, começa a colocar de fora, ele roendo a casca. Eu não sei se você conhece alguém quando está numa situação, que quando acabar nós vamos trazer isso para o homem. Mas eu acho que você deve conhecer alguém, quando a gente diz assim, está já caindo o reboco. Você deve conhecer a destruição que esses 4 inimigos podem fazer na planta, mas esses 4 malignos aqui
pode fazer na vida humana. Então, o que escapa da lagarta, o gafanhoto vem e come. O que escapa do gafanhoto, a locusta come. Aí agora vem o pulgão. O pulgão, ele chupa a seiva. Ele chupa aquilo tudo que ainda há de forte numa planta. Ele suga. Ele danifica a colheita. Ele danifica o pulgão, ele acabava tudo. Ele puxa a seiva, ele se alimenta. Então deixa aquela planta devastada, acabada. Então o Senhor diz aqui no versículo de número 5, despertai bêbado e chorai, gemei todos vós que bebeis vinho, por causa do mocho, porque ele é tirado das vossas bocas. Qual é essas pessoas que ele está falando aqui, desperta, bebe e chorai? É daquelas pessoas que elas estão cegas, espiritual. Elas não estão entendendo nada, elas não estão vendo nada, elas estão bêbadas, elas estão embriagadas. Ou seja, com a visão carnal, sem entender nada do espiritual. Louvado seja Deus, porque o Senhor é fiel. Mas nós vamos já aqui falar, trazer esses quatro destruidores aqui para a vida do homem. Então aqui no versículo de número 8, lamenta como uma virgem vestida de cilício pelo marido da sua juventude. Então a situação ali, ela estava difícil e a profecia para o que ia se cumprir. Mas aqui em Joel capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor, é que eu quero falar desta grande profecia de Deus, na destruição do gafanhoto. Agora Deus vem falando uma profecia. Ele manda uma profecia para isso aqui. No versículo de número 25, ele diz, restituí-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Então Deus aqui, ele agora está falando uma profecia dizendo que ele vai restituir o que a lagarta comeu. Então aquelas folhas, aquelas virtudes, você vê quantas pessoas hoje estão tão prontas, estão tão bonitas, de repente elas são tiradas a folhagem. Mas eu estou trazendo aqui para o carnal, depois nós vamos ao espiritual. Eu mesmo fui que eu andava todo pronto, mas quando pensou que não, ele tirou as minhas vestes, a lagarto destruiu as vestes. Mas depois, mesmo eu sem veste, veio o gafanhoto. O gafanhoto ainda começou a comer alguma coisa que restava na minha vida. Depois veio a locusta. A locusta já conseguiu comer os caules a um ponto de nem folha nascer mais. Quando não nasce mais folha, nem nada, uma planta, a tendência dela é morrer. E aí o que sobrou da locusta, aí veio o pulgão chupou a seiva, destruiu minha saúde, né? Destruiu minha saúde. Eu fiquei totalmente acabado pela essa legião dos quatro que fez isso na minha vida. Só fantasia. Ele apresentava uma coisa quando pensou que não, é porque ele queria tirar a minha roupa. Aí então ele tirou. Depois ele tirou, foi tirando, deixou eu no fundo do poço. Pelo lado espiritual,
você vai ver, primeira coisa que ele tira de você é aquele reconhecimento que você queria ter, aquela visão que você tem que alguém poderia ser grato a você pelo que você faz. Depois que ele tira isso de você, consegue colocar isso na sua cabeça, aí ele vai tirar o resto, porque ele começa a tirar suas esperanças. Quando você não tem mais a sua esperança, aí vem o pulgão e começa a puxar o último suspiro que você tinha ainda. E aí você fica uma pessoa vulnerável a nada. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero lhe dizer que Deus hoje, ele faz uma profecia e ele diz que vai restituir. Levando agora para o lado material, ele vai restituir o que a lagarta tirou de você. Estava tudo bem, parece, né, que passou um vendaval e tudo foi de água abaixo, como a gente costuma dizer. Ele está dizendo aqui que vai restituir. Agora levando para o espiritual, aquele vigor que tu tinha, aquela alegria que tu tinha, aquela satisfação que tu tinha, que hoje tu não tem mais, ele vai restituir. Ele está dizendo aqui que vai restituir os anos que o gafanhoto comeu. Não se preocupa não com aquilo que ele comeu, aquilo que ele levou, aquilo que você não sabe nem como foi destruído, Deus vai restituir. Ele comeu a tua esperança, ele comeu a tua fé, ele comeu ali tudo ao teu redor que tu acha que não vai ter mais jeito. Deus está dizendo que vai restituir, mas ele diz que vai restituir os anos que a locusta comeu. Não importa o que ela tenha feito, dano, porque a locusta ela faz dano na própria árvore. Além dela comer o que ela tem, ela chega a roer até a casca. Você conhece aquelas pessoas que eram tão bonitas, tão vestidozinho, e hoje você olha, elas são todas feridentas, que a gente chama caíno e reboco. Ei, você que é alcoólatra, você que está nas ruas, você que não tem mais esperança, Deus vai restituir a tua esperança, Deus vai restituir a tua vida de volta. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Ele vai restituir os anos que tu perdeu, os anos que foram tirados de ti. Ele não pode voltar aqueles 5 anos, mas ele te dá 5 anos que supera todos aqueles. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz aqui que vai restituir os anos que o pulgão tirou de ti. O pulgão tirou, ele chupou a seiva, né? A seiva ele chupou, ele assugou do jeito que deixou você, vamos dizer, no fundo do poço, mas ele vai restituir isso na sua vida, porque Deus não é Deus de mentira, ele não é Deus que prometa o que não pode fazer. Isso aqui é palavra dele, não é coach, aqui não é nada inventada. É ele que está dizendo: restituí-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta. Então esse exército, essa legião dos 4 que estão aí destruindo as vidas, Deus vai restituir a sua vida. É só você crer. Você que vai ouvir esse vídeo, Deus vai restituir. Olha o que é que ele diz aqui no versículo 26. Comereis abundante até vos saciar, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus. Está vendo? Ele diz: aquela escassez, aquela necessidade vai passar. Aquele tempo tu não vai lembrar, porque ele diz que tu vai comer
até saciar, e tu vai louvar o nome do Senhor, vosso Deus, com isso, para a glória do nome dele. O gafanhoto, a lagarta, o pulgão, a locusta destruiu, mas Deus o restituirá, e tu vai comer abundante. Pastor, o que é comer abundantemente? Eu não estou vendo essa fartura toda. Eu aprendi uma coisa com Jesus: não tem mesa mais farta de que com a presença do Senhor. Ele estando na tua vida, sendo Ele que abençoou. Se Ele preparou aquela mesa para você, pode ser o que tiver naquela mesa, você come e vai se saciar. Eu vou contar um testemunho que eu cheguei na casa de uma missionária um dia, e aí eu andava com a fome, e ela disse: nós vamos já almoçar, você não vai embora sem almoçar. Tá bom. Quando vi ela ajeitar a mesa ali, aí foi e disse: Senhor, prepara nosso organismo para receber esta refeição, e obrigado por nós ter encontrado graça, o Senhor ter nos dado graça para poder almoçar hoje. Quando eu olhei a panela dela, era aquele farelinho de pegado de feijão, não tinha arroz, não tinha nada. Ela foi, tirou 2 ovos fritos que tinha, partiu para nós 3, uma pontinha para cada um, uma colher daquele pegado de feijão, daquele angu sem nada, só o feijão sem caldo. E aí ela orou e a gente comeu aquilo. Aos olhos do homem, meu Deus, aquilo não dava para nada. Mas eu vou lhe dizer, só se você passasse por isso para você ver que refeição abençoada, além de dizer: Deus, obrigado por o Senhor trazer hoje esse pastor para almoçar, para participar dessa mesa farta. Irmão, eu vou lhe dizer sinceramente, aquela mesa não tinha nada de fartura e de alimento para você contemplar pelos olhos. Mas aquela missionária estava falando do espiritual, que qualquer coisinha com a bênção de Deus sacia a nossa fome. Eu vou lhe dizer que foi uma das maiores refeições da minha vida, foi aquela. Mas eu fiquei tão satisfeito, eu fiquei tão animado, eu fiquei tão bem. Eu não sei se você pode entender isso. Eu não sei se você consegue compreender isso. Quando você dá graça por tudo que você tem. Então ele está falando aqui em restituição. Ele diz que você vai comer, comereis abundantemente. Então vai ser fartura. Tu vai ter fartura de alimento, mas o maior alimento que ele quer te dar é espiritual, para tu viver animado, para tu viver animada. E ele diz assim, louvado seja o nome do Senhor abundantemente até vos saciar, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, o qual fez maravilha para convosco. Oh glória, ele diz, você vai comer, você vai se saciar, você vai se fartar, e você vai, louvado seja o nome do Senhor, glorificar ao Senhor, porque Ele fez maravilha com você, Ele fez maravilha na sua família, Ele fez maravilha no seu povo. Louvado seja Deus, por isso que tu vai saciar, tu vai louvar, tu vai glorificar e tu vai testemunhar de coisas grandes que fez o Senhor na tua vida. Louvado seja Deus. Então não te preocupa não, a lagarta pode ter feito o dano que tenha feito. Você sabe, vou já concluir aqui para você entender. Glória a Deus. E sabereis, terminando o versículo 2, o versículo 26 ainda. Louvarei o nome do Senhor vosso Deus, o qual fez maravilha para convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Ei, tu pode ter passado o que tu tenha passado, ou venha estar passando, mas o Senhor está dizendo aqui que vai restituir tudo, e Ele está dizendo aqui,
o meu povo não será envergonhado. Vão ter que ver isso aqui acontecer. É só você tomar posse da sua vitória. Versículo de número 27, ele diz aqui: e sabereis vós que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. Oh glória, ele vai fazer isso, sabe para quê? Para a glória do nome dele, para saberes que tu tens um Deus, para saber que só há ele. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele vê tudo, sabe de tudo. Ei, às vezes tu chora, tu não consegue entender porque estás abandonado. Eu aprendi uma coisa com Jesus e vou passar para você. Sabe por que as pessoas se afastam de mim? É Deus que tira elas, porque elas são falsas, elas são covardes, elas são traiçoeiras. Então elas falam na minha frente uma coisa, por trás outra. Aí Deus está vendo, Deus vê tudo, tu não vê não. Tu tá em casa, estão falando mal de ti, estão te cortando. Aí Deus vai e tira, porque elas não são dignas nem de tu visitá-lo. Aí por isso que Deus afasta, e tu ainda fica chorando, tu ainda fica lamentando, porque as pessoas se afastaram. Elas se afastam porque Deus vê o que tu não vê. Às vezes você diz assim, aquela pessoa não consegue mais nem olhar para você, ela foge de você, ela se esconde. É porque Deus vê o que ela faz contigo, o que ela diz. Aí quando ela te olha, ela não consegue nem olhar na tua cara. Mas ele está dizendo aqui, olha, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Não vai permanecer essa luta para sempre na tua vida, não. A tua vergonha vai ser transformado em exaltação. Porque ele diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Então se humilha na potente mão do Senhor, porque a profecia aqui é de restituição. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. A profecia, ela é de restituição. Então ele vai restituir o que a lagarto, o que o gafanhoto, o que o pulgão destruiu. Então a invasão dos gafanhotos destrói a plantação, destrói a vida humana. Essa legião de 4, um come a folha, outro come o fruto, outro rói o caule e outro a seiva. E aí com isso enfraquece a planta, sem esperança, sem nada. Ela passa a dizer, eu não valo nada, ninguém me ama, e que eu não presto para nada, que eu não sei para que eu nasci, devia não ter nem nascido. Isso é o que ele quer ouvir você dizendo. Mas você tem promessa e Deus vai restituir sua vida. Então compartilha no nome de Jesus esta palavra, que Deus vai lhe dar vitória.